Foi o nome na tela que me destruiu primeiro. Aquele nome simples, em letras minúsculas, aparecendo no celular do meu marido sobre o balcão da minha cozinha, levou 23 anos da minha vida e fez deles pó em menos de 3 segundos. Eu estava com as mãos molhadas quando a ligação caiu na caixa de som e uma voz de mulher atravessava o ar como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. Meu filho de 13 anos estava parado na porta da cozinha. Ele não disse nada, só me olhou. E naquele olhar, carregando o peso de algo que ele não deveria saber, eu entendi que o meu castelo de cartas tinha desmoronado na frente do meu filho. Mas antes de eu te contar como eu juntei cada caco dessa destruição para construir um destino que eu finalmente pudesse chamar de meu, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui, nós transformamos dor em força e silêncio em superação. Se inscreva e venha renascer comigo, porque hoje você vai entender que o fim de uma mentira é, na verdade, o único caminho para a sua verdade. Meu nome é Célia. Tenho 51 anos, 2 deles vividos como mulher inteira e 23 anteriores como mulher pela metade. Embora eu só tenha entendido essa distinção depois que perdi a primeira e virei a segunda. Conheci Marcos quando tinha 28 anos, num almoço de domingo na casa da minha tia Ângela, no interior paulista. Ele tinha 32, cabelo escuro, mãos grandes, uma risada que enchia o cômodo. Falava com convicção sobre tudo: política, futebol, os planos que tinha para a vida. Era o tipo de homem que faz uma mulher de 28 anos pensar que está diante de algo sólido. Me casei 1 ano e 2 meses depois. Houve um momento, antes do casamento, em que a minha mãe me chamou na cozinha dela numa tarde de sábado e disse com aquele jeito direto que ela sempre teve: "Você tem certeza?" Eu tinha. Olhava para o Marcos e via um homem que queria construir. Via ambição misturada com carinho, planos misturados com presença. Via alguém que ria do mesmo jeito que eu, que entendia minhas referências, que me olhava como se eu fosse a parte que faltava num quebra-cabeça que ele já estava montando há anos. "Tenho certeza", disse para a minha mãe. Ela me olhou por um segundo a mais. Depois disse: "Então cuida de você também, enquanto cuida dele." Eu prometi que cuidaria. E esqueci a promessa com a velocidade com que a vida absorve a gente inteira quando a gente entrega os ombros para segurar as coisas dos outros. Nossa história não começou com riqueza. Começou numa república de 2 cômodos no bairro do Ipiranga, com colchão no chão e a promessa de que aquilo era provisório. Eu trabalhava como assistente administrativa numa distribuidora de medicamentos. Ele tentava montar um negócio de representação comercial que demorou 5 anos para engrenar de verdade. Nesses 5 anos, fui eu quem segurou a casa. Não faço questão de heroísmo. É só o que aconteceu. Quando o conta-corrente zerava antes do dia 15, era eu quem ligava para minha mãe. Quando o carro quebrou pela 3ª vez num ano e a gente não tinha como pagar o mecânico, fui eu quem vendeu a corrente de ouro que a minha avó me deixou. Quando ele ficou 3 semanas sem comer direito por conta do estresse das negociações, fui eu quem acordava mais cedo para fazer mingau com canela do jeito que a mãe dele ensinava. Porque era a única coisa que ele conseguia engolir de manhã sem sentir enjoo. Eu não achava que estava fazendo favor. Achava que estava construindo alguma coisa, e por um tempo achei que estava. Quando o negócio dele finalmente decolou, representação comercial de equipamentos de segurança para condomínios, um nicho que ninguém apostava e que de repente explodiu. A vida mudou de velocidade. Casa própria, carro novo, viagem para o Nordeste todo mês de janeiro. O nosso filho Pedro nasceu quando eu tinha 33. Ele cresceu em apartamento grande, colégio particular, tênis de marca. Mas tem uma coisa que ninguém conta sobre a prosperidade que vem depois da escassez compartilhada. Ela não garante nada sobre o caráter das pessoas que chegaram até ela juntas. Às vezes, ela só revela o que a necessidade escondia. E tem outra coisa que ninguém conta. Quando a mulher é a que sustentou nos anos difíceis, ela se acostuma a ser invisível nos anos bons. Não porque o marido esconde ativamente, mas porque a engrenagem da vida cotidiana vai girando e a mulher que passou anos sendo a âncora silenciosa continua sendo silenciosa, mesmo quando já não precisa mais.
Eu fui ficando nos bastidores, sem perceber que era uma escolha que alguém estava fazendo por mim. Os clientes dele vinham jantar em casa e eu cozinhava por 3 horas e depois ficava na cozinha, enquanto a conversa de negócios acontecia na sala. As viagens de trabalho dele eu nunca questionei. As noites que ele chegava tarde com desculpas vagas de reunião, eu embalei dentro de uma confiança que me pareceu solidez e que, olhando para trás, era só teimosia de não querer saber. Eu tinha 51 anos e achava que conhecia o meu casamento de ponta a ponta. Não conhecia nem a metade. O primeiro sinal foi o perfume. Não era um cheiro forte. Era sutil, aquele tipo de fragrância que fica impregnada no tecido depois de um abraço ou de um encosto em ombro. Doce demais para ser de cliente. Jovem demais para ser de fornecedor. Comecei a perceber na roupa que ele deixava para lavar. Primeira vez, ignorei. Segunda vez, perguntei. Deve ser de alguma reunião. A sala de espera do cliente tem um difusor forte. Terceira vez, não perguntei mais. Guardei a pergunta dentro do peito, como quem guarda uma brasa que ainda não sabe se vai pegar fogo. O segundo sinal foi a minha cunhada Roberta. Roberta sempre foi daquelas cunhadas generosas de afeto. Abraço longo, conversa na varanda, sempre a primeira a ligar em aniversário. Mas em algum momento do último ano, ela mudou de tom comigo. Não de forma agressiva, de forma cuidadosa demais. Como quem trata alguém que está passando por algo difícil que ela sabe e a outra não. No churrasco de aniversário do Marcos, ela me abraçou por tempo demais na chegada. Quando o meu marido estava de costas, ela me olhou com aqueles olhos carregados e desviou rápido. À mesa, toda vez que ele fazia uma piada, ela ria com um segundo de atraso. O tipo de atraso de quem está com a cabeça em outro lugar. Eu registrei tudo isso e não mexi em nada, porque mexer ia significar confirmar, e confirmar ia significar agir. E eu não estava pronta para agir. O terceiro sinal foi o celular. Não que ele fosse o tipo de homem que antes compartilhava senhas e deixava aparelho em cima da mesa. Mas havia uma diferença entre privacidade natural e blindagem calculada. O aparelho passou a ir para o banho com ele. Passava a noite virado para baixo na mesinha de cabeceira. A senha foi trocada pelo menos 2 vezes que eu percebi. E quando o Pedro uma vez pegou o celular do pai para jogar e o desbloqueio não funcionou mais, Marcos tomou o aparelho das mãos do próprio filho com uma brusquidão que ficou pairando no ar do corredor por tempo demais. Eu guardei esse terceiro sinal junto com os outros 2. Empilhei tudo dentro de mim, como quem empilha caixas num porão e finge que a porta vai continuar fechada para sempre. Porões não ficam fechados para sempre. Naquela quarta-feira, Marcos tinha chegado mais cedo do que o habitual. Entrou pela cozinha, jogando as chaves no balcão, deu um beijo rápido e distraído no meu rosto, o tipo de beijo que é só gesto, sem temperatura, e foi direto para o banheiro. Disse que precisava de banho antes do jantar. Deixou o celular em cima da bancada de granito, ao lado da fruteira, desbloqueado. O Pedro entrou na cozinha 2 segundos depois. Ele estava com a mochila ainda nas costas, essa mochila preta de alça dupla que ele insistia em usar, apesar de estar surrada nas costuras. Olhou para o celular do pai porque qualquer adolescente olha para celular como reflexo. Não foi curiosidade mal intencionada. Foi só a proximidade de quem chegou primeiro. E quando a ligação caiu na caixa de som do aparelho, porque Marcos tinha conectado o Bluetooth da cozinha e não tinha desconectado, o som atravessou o ar antes que qualquer um de nós pudesse fazer alguma coisa. Ele já falou com ela? Até quando você vai me esconder? Seu filho já desconfiou. Você disse que ia contar depois da viagem. Silêncio. O chiado do óleo na frigideira parou, como se ele também estivesse ouvindo. O Pedro não tirou os olhos de mim. Eu não tirei os olhos do celular. E aí veio a segunda mensagem, dessa vez em texto, que apareceu na tela desbloqueada enquanto ainda estávamos absorvendo a primeira. Não dá mais para viver escondida. Eu também mereço existir. Eu senti o ar sair do peito, não de uma vez, devagar, como pneu furando em estrada longa. Meu filho tinha 13 anos e tinha ouvido aquilo antes de mim. E a pior coisa não era a traição.
A pior coisa era que ele sabia que eu tinha ouvido também, e estava me olhando com aqueles olhos que tentavam dizer alguma coisa sem ter palavras para isso ainda. Fiz o único gesto que consegui fazer. Estendi a mão sobre o balcão, peguei o celular, virei a tela para baixo. "Vai lavar as mãos para o jantar", disse, com uma voz que eu não reconhecia como minha. O Pedro obedeceu sem perguntar nada, e foi o silêncio dele que me partiu por dentro do jeito mais definitivo. Quando Marcos voltou do banheiro, percebeu o ambiente antes mesmo de perceber o celular virado. Havia uma densidade diferente no ar, do tipo que só existe quando duas pessoas sabem algo e estão esperando a terceira chegar para que o colapso possa começar. Ele pegou o aparelho com aquela rapidez calculada de quem verifica antes de qualquer outra coisa. Leu a mensagem. Olhou para mim. "Quem ligou?" Perguntei com cuidado, como quem pergunta a temperatura da água antes de mergulhar. "Trabalho", disse ele. Só isso. Curto, seco, sem me encarar. Jantamos em silêncio. O Pedro mexeu na comida sem comer de verdade. Marcos olhou para o prato como se o arroz tivesse a resposta para alguma coisa. Eu servi água, servi salada, me levantei para buscar o pão esquecido na bancada. Me mexi com uma eficiência automática que meu corpo aprendeu ao longo de 23 anos de rotina doméstica e que naquela noite funcionava como escudo. Quando o Pedro foi para o quarto, ficamos sozinhos. Eu coloquei os pratos na pia. Ele ficou sentado, mexendo no celular. "Eu sei que você ouviu", disse ele, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Eu me virei. "Quanto tempo?" Ele não desviou, e isso foi a única coisa honesta que ele fez naquela noite. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Natal, aniversário do Pedro, viagem para o Nordeste em janeiro. Páscoa na casa da minha sogra. Domingo atrás de domingo atrás de domingo. Ele dormindo ao meu lado, usando a minha casa, comendo na minha mesa, respondendo bem quando as pessoas perguntavam como estava o casamento. 1 ano e 4 meses de teatro encenado dentro da minha própria vida. "Quem é ela?" Ele demorou 3 segundos. 3 segundos que valeram cada um. "Trabalha no setor de vendas de um dos meus clientes. Ela tem 29 anos, Célia. 29 anos. 22 anos mais nova que eu." Deixei esse número pousar no ar como se fosse uma faísca. Não era raiva. Ainda não. Era aquela clareza fria que às vezes vem antes da raiva, como o silêncio que antecede a trovoada. "Você vai pedir para eu sair de casa?" "Não", ele respondeu. "Eu precisava que você soubesse. Eu precisava que você soubesse." Essa frase tem a anatomia da covardia disfarçada de honestidade. Ele não estava me contando por respeito. Estava me contando porque a situação tinha chegado num ponto em que esconder ficou mais custoso do que revelar. A verdade que ele me entregou naquela noite não era um gesto de amor, era uma transferência de peso. Depois veio a frase que ele guardou para o final, com aquela voz baixa de quem diz uma crueldade e ainda acredita que está sendo sincero. "Você mudou, Célia. Com o tempo você foi, ficando diferente. Com ela, eu me sinto de outro jeito. Me sinto vivo." Eu deixei essa frase pousar. Não respondi imediatamente. Fiquei olhando para ele com aquela calma estranha que às vezes a dor produz quando é grande demais para caber em grito. Pensei em perguntar o que tinha mudado em mim. Pensei em listar, um por um, os anos em que eu tinha sido exatamente o que ele precisava que eu fosse. Estável quando ele estava inseguro, paciente quando ele estava irritado, presente quando ele estava distante. Pensei em dizer que talvez eu tivesse mudado porque 23 anos mudam qualquer pessoa e que mudar não é fracasso, é vida. Mas não disse nada disso, porque entendi, naquele momento, que não havia argumento que eu pudesse dar que ele estivesse disposto a ouvir. Ele não veio até mim naquela noite para ouvir, veio para transferir. "Você disse que se sente vivo com ela", disse finalmente com uma voz que não reconhecia como minha. "O que você se sentia comigo nesses últimos 23 anos?" Ele abriu a boca, fechou. "Eu me sentia",
Não precisa responder, interrompi. Já sei o suficiente. E era verdade. Não precisava mais da resposta dele para entender o que tinha acontecido. O que tinha acontecido era simples e brutal na sua simplicidade. Ele havia encontrado alguém que fazia ele se sentir novo e tinha confundido isso com algo que valia mais do que o que tínhamos construído. Homens fazem isso. E mulheres como eu, mulheres que investiram décadas na solidez de algo, ficam olhando para os escombros tentando entender como algo que parecia tão sólido desmoronou tão depressa. A resposta, eu aprenderia, é que não desmoronou depressa. Só pareceu que sim. O que desmorona em um dia geralmente estava rachando há muito mais tempo. E nós, que estávamos dentro, preferimos não ver as rachaduras porque ver implicava em reconstruir, ou em decidir que não valia mais a pena reconstruir. Eu não disse mais nada naquela noite. Não gritei, não chorei, não quebrei nenhum copo. Apenas fiquei olhando para ele por alguns segundos. Esse homem que eu tinha ajudado a construir, esse homem para quem eu tinha vendido joias da minha avó, esse homem que eu tinha alimentado quando ele não conseguia comer, esse homem que eu tinha colocado para cima quando ele queria desistir, e senti alguma coisa terminar, não com drama, com precisão, como uma porta que fecha no clique. Aquela noite eu dormi no quarto do Pedro. Quando entrei no escuro, ele estava fingindo dormir. Mas quando eu me deitei na beira da cama, ele se aproximou devagar e pôs a cabeça no meu ombro sem dizer uma palavra. Meu filho de 13 anos, que tinha ouvido a voz de outra mulher na nossa cozinha, me abraçou no escuro, como se fosse ele o adulto da situação. E foi aí, não na cozinha, não na conversa, mas ali, no escuro do quarto do meu filho, que algo dentro de mim terminou de uma vez. Eu não entrei em colapso imediato. Entraria mais tarde, mas não imediato. Naquela primeira semana, funcionei no piloto automático com uma eficiência que assustou até a mim mesma. Acordava, preparava o café do Pedro, levava para a escola, ia trabalhar, voltava, cozinhava, dormia no quarto do filho. O colapso veio na quinta-feira da segunda semana. Havia chegado do trabalho, tirado os sapatos na entrada, colocado a bolsa no gancho de sempre, e quando abri a geladeira para pegar água, vi uma embalagem de iogurte que ele tinha comprado e não havia comido. Um iogurte de morango, da marca que só ele tomava. Coisa pequena, ridícula na escala do que estava acontecendo. Mas eu fiquei parada olhando para aquele iogurte por tempo longo demais e de repente o chão some e você está sentada no piso frio da cozinha chorando de um jeito que não é elegante, não é cinematográfico. É apenas a descarga de tudo que o corpo guardou por uma semana inteira de piloto automático. Chorei por quanto tempo não sei. O Pedro estava na escola ainda. Havia naquele choro a raiva, a humilhação, o medo, a saudade. Não dele, mas de uma versão da vida que eu pensava que tinha e que nunca existiu de verdade, da forma que eu imaginava. Havia o luto da ilusão. E o luto da ilusão é talvez o mais complicado de todos, porque você não chora por algo que perdeu. Você chora por algo que descobriu que nunca teve. Quando parei de chorar, ainda estava no chão. Fiquei ali por mais alguns minutos. Depois me levantei, joguei o iogurte fora, lavei o rosto na pia da cozinha e preparei o jantar do Pedro. Não porque fosse forte, porque tinha uma criança para criar e a criança precisava jantar. Marcos ficou na casa por mais 2 semanas depois da revelação. Dormia no nosso quarto, usava o banheiro, jantava à mesa. E havia entre nós uma cordialidade glacial que só existe quando 2 pessoas ainda precisam habitar o mesmo espaço, mas já não têm mais nada a se dizer. Ele tentou conversar 2 vezes. Na primeira, eu o interrompi logo no começo. Agora não. Na segunda, ele ficou parado na porta da cozinha com um copo d'água na mão e esse ar de homem que espera permissão para falar, e eu me limitei a dizer: "Vai precisar de advogado, Marcos." Ele saiu da cozinha sem responder. Foi naquela semana que minha cunhada Roberta me ligou. Ela sabia. Ficou claro logo na primeira frase que ela sabia. Aquela voz carregada, aquele "Oi, Célia", mais lento e pesado do que o normal,
eram os sons de quem carrega uma culpa que finalmente pôde largar. Eu soube faz 4 meses, ela disse, quando eu perguntei diretamente. Marcos me pediu para não falar nada. Disse que ia resolver. Eu não devia ter guardado o segredo, Célia. Eu sei que não devia. 4 meses. A cunhada dele sabia há 4 meses e escolheu o conforto do silêncio. Não gritei com ela também. Só disse: então você também faz parte disso. E desliguei. Naquela tarde, entrei na sala de estar. Essa sala que eu tinha decorado, com as cortinas que eu escolhi, os porta-retratos que eu limpo toda semana, e fiquei olhando para a parede de fotos por tempo demais. A foto da nossa viagem de lua de mel em Búzios, a foto do batizado do Pedro, a foto do nosso 10º aniversário de casamento, tirada num restaurante em São Paulo, onde eu usei um vestido verde que ainda estava no fundo do guarda-roupa. Eu tinha sorrido em todas essas fotos com a convicção total de quem acredita na vida que está vivendo. Não com ingenuidade, com fé. E agora estava de pé na minha própria sala, olhando para aquelas fotos como se fossem imagens de outra mulher. Abri a gaveta do aparador, essa gaveta onde eu guardo papéis soltos, botões que caem de roupas e nunca uso, uma chave antiga que não sei mais de onde é. E foi ali que minha mão encontrou o espelho pequeno de bolsa da minha mãe. Moldura de metal gasta, vidro ligeiramente embaçado na borda. O tipo de objeto que sobrevive a tudo porque não vale nada para os ladrões e vale tudo para quem herdou. Segurei aquele espelho nas 2 mãos por um tempo longo. Quando o abri e me olhei, vi uma mulher que eu não visitava há anos. Não porque estivesse velha, porque estava ausente. Olheiras finas, boca levemente contraída num esforço permanente de contenção. Ombros que carregavam algo invisível. O olhar de quem passou muito tempo sendo o pilar de tudo e foi esquecendo de verificar como estava o próprio chão. Foi ali que algo dentro de mim terminou. Não com choro, com clareza. Eu fechei o espelho da minha mãe e o coloquei na bolsa, e decidi que nunca mais me veria daquele jeito. A notícia se espalhou da forma que as notícias sempre se espalham em família, aos pedaços, com distorção, chegando em todo mundo ao mesmo tempo de fontes diferentes. Minha sogra me ligou no 8º dia. Ela é uma mulher de 72 anos, criada numa geração em que a esposa aguenta porque aguentar é virtude. Não era crueldade, era limitação. Mas o resultado prático, naquela ligação, foi devastador do mesmo jeito. Célia, homem tem essas coisas. Não vou defender o que ele fez. Mas você precisa pensar no Pedro, no lar que vocês construíram. Eu ouvi tudo até o final. Depois disse, com toda a calma que eu já não esperava ter. Dona Lourdes, com todo o respeito, o senhor que o ensinou que as coisas são assim, era o marido da senhora, não o meu. Eu agradeço a preocupação com o Pedro e pode ficar tranquila que ele vai ter tudo o que precisa de mim, mas o meu lar vai ser em outro lugar. Ela ficou em silêncio. Que Deus te ilumine, ela disse por fim. A que ele ilumine a gente, respondi. Boa tarde. No grupo da família dele no WhatsApp, esse grupo chamado Família Souza, com 16 membros e que eu tinha entrado no Natal de 2009, apareceu 3 dias depois uma mensagem do irmão mais velho do Marcos, dizendo que a gente vai atravessar esse momento difícil juntos, sem citar nomes. Nenhuma mensagem foi mandada para mim diretamente. Nenhuma. Em 16 pessoas. Nenhuma mandou uma mensagem particular dizendo: Célia, estou com você. Silêncio coletivo. O tipo de silêncio que também diz algo, que também escolhe lado. Do meu lado da família, a reação foi diferente. Minha mãe soube por mim, numa ligação de 1 hora numa terça à noite, quando eu finalmente consegui contar com palavras inteiras sem o choro atrapalhando. Ela ficou quieta por alguns segundos depois que terminei. Você sabe o que você precisa fazer? Ela perguntou. Sei. Então vai fazer. E eu estou aqui. 4 palavras. Sem drama, sem sermão, sem a lista de conselhos que eu temia. Só aquelas 4 palavras, ditas com aquela firmeza tranquila que as mães adquirem quando já viram muita coisa na vida.
Eu chorei um pouco depois de desligar. Não de tristeza, de alívio, porque havia pelo menos uma pessoa no mundo que entendia que eu não precisava de explicação, precisava de presença. Minha amiga Dalva, colega de trabalho de 15 anos, apareceu na minha mesa na manhã seguinte com 2 cafés e ficou sentada do meu lado, sem falar nada por quase 20 minutos. Depois disse apenas: "Se precisar de qualquer coisa, você fala." Não perguntou detalhes, não pediu para contar tudo. Não ficou com cara de pena nem de escândalo. Só ficou. Às vezes, ficar é o ato mais generoso que alguém pode fazer por outra pessoa. Na terça-feira seguinte, fui almoçar sozinha num restaurante perto do trabalho. Sentei numa mesa de canto, pedi uma salada que não terminei e um suco que ficou na metade, e fiquei olhando para as outras mesas. Casais, colegas de trabalho, mãe e filho, com aquela sensação estranha de invisibilidade que vem junto com a descoberta de que a vida que você achava que tinha já não existe mais, e o mundo lá fora não sabe disso ainda. Na mesa ao lado, 2 mulheres conversavam sobre uma amiga em comum que estava passando por separação. "Coitada", disse uma delas. "Imagina o que a família vai pensar." Eu paguei a conta e saí. Pensei: a família vai pensar o que sempre pensa quando uma mulher decide que basta. Vai pensar que ela foi fraca. Vai pensar que ela não tentou o suficiente. Vai pensar que poderia ter feito diferente. E daí? Eu já havia gasto décadas tentando gerenciar o que as pessoas pensavam de mim. Gerenciei a imagem da esposa dedicada, da mãe presente, da mulher que sustenta sem reclamar. Gerenciei tanto que em algum momento perdi o fio de volta a mim mesma. Não ia mais gerenciar nada, ia só viver. Passei a semana seguinte organizando documentos, não dramaticamente, metodicamente. Certidão de casamento, escritura do apartamento, extratos bancários, notas fiscais dos móveis que eu tinha comprado, contrato do plano de saúde do Pedro. A mesa da sala de jantar virou mesa de trabalho. Eu ficava ali depois que o Pedro dormia, com uma xícara de chá esfriando do lado, organizando tudo em pastas plásticas que comprei num papelaria do bairro. Separei por categoria: imóveis, veículos, conta conjunta, conta individual, despesas do Pedro, despesas da casa. Tinha uma ordem naquilo que me dava controle quando tudo o mais parecia caótico. Quando Marcos entrou na sala e me viu com aquela pilha de documentos, ele ficou parado na porta por um instante. "O que você está fazendo?" "Me preparando." Ele fechou os olhos por meio segundo. "Célia, a gente precisa conversar antes de ir para advogado. Eu não quero que isso vire uma guerra." Eu levantei os olhos da pasta que estava organizando e o olhei com toda a calma que eu tinha guardado ao longo daquelas semanas. "Não vai ser uma guerra, Marcos. Vai ser uma divisão justa do que a gente construiu juntos. Você vai ter a sua parte e eu vou ter a minha. É isso." "E o Pedro?" "O Pedro vai ficar comigo durante a semana e com você nos fins de semana. Você vai pagar a pensão que a lei prevê. Não estou pedindo favor. Estou exercendo o que é meu por direito." Ele ficou em silêncio. Eu voltei para os documentos. Conheci a advogada Patrícia através de uma amiga do trabalho. Mulher de 45 anos, prática, sem rodeios, que me recebeu numa sala pequena com uma planta no canto e me ouviu por 40 minutos sem interromper uma vez. Quando terminei, ela colocou a caneta sobre o bloco e disse: "Você tem mais direito do que imagina. O apartamento foi comprado durante o casamento com renda de vocês 2. Você pode ficar com ele ou negociar a meação. O carro registrado no nome dele é patrimônio do casal. Tem mais coisa? A empresa é dele, aberta antes de casar, mas expandiu durante o casamento. Com dinheiro de ambos. Ela fez uma anotação. Então tem conversa." Aquela reunião durou 1h30. Eu entrei nela sentindo que estava pedindo um favor. Saí entendendo que estava exercendo um direito. A separação formal levou 4 meses para ser finalizada. Não foi limpa. Nenhuma separação depois de 23 anos é limpa. Houve desentendimentos sobre a guarda do Pedro, sobre o carro,
sobre o apartamento. Marcos contratou um advogado que tentou minimizar os valores. O meu advogado não deixou. Houve um momento específico que ficou gravado na minha memória com a nitidez das coisas que nos definem. Numa reunião de conciliação no escritório da Patrícia, com os 2 advogados presentes e Marcos do outro lado da mesa, ele disse em voz calma, quase razoável demais, que eu havia parado de contribuir para o casamento emocionalmente há anos. Aquela frase era uma estratégia jurídica disfarçada de sentimento. Uma tentativa de redirecionar culpa, de plantar dúvida, de me fazer parecer responsável pela ruptura que ele havia criado sozinho. Eu respirei fundo e então disse, olhando diretamente para ele, sem elevar a voz 1 decibel: Marcos, eu vendi as joias da minha avó para pagar conta da sua empresa quando ela quase faliu em 2006. Fiz isso sem te pedir nada em troca, porque acreditei no que a gente estava construindo. Se isso conta como não contribuir emocionalmente, então você e eu tínhamos dicionários diferentes para a mesma palavra. Silêncio na sala. A Patrícia fez uma anotação e não disse nada. Não precisava. O advogado dele olhou para o teto por 2 segundos. Marcos olhou para a mesa. E o assunto foi encerrado. No meio desse processo, houve um encontro que eu precisava ter. Não pelo divórcio, mas por mim. Estava num sábado de manhã. O Pedro estava na casa do pai para o fim de semana. Eu estava em casa, de pijama, com café na mão, quando o interfone tocou. Era Roberta, a cunhada que sabia. Ela entrou com os olhos vermelhos e uma caixa de bem-casados que era absurda de se trazer naquele contexto, mas era o único gesto de reparação que ela encontrou. Sentamos na sala, que ainda era minha. Os móveis eram meus, as cortinas eram minhas, as fotos que eu tinha tirado da parede e empilhado num canto ainda eram minhas. Ela se desculpou por 40 minutos. Eu ouvi. No final disse: Roberta, eu aceito seu pedido de desculpa, mas você precisa entender que o que você fez não foi só guardar um segredo. Você me olhou nos olhos durante 4 meses e escolheu não me ver. Isso dói de um jeito diferente. Não porque você é minha inimiga, mas porque eu achei que você era minha aliada. Ela chorou. Eu não. Não porque eu era forte, mas porque eu já tinha chorado tudo que tinha a chorar naquelas semanas, no banheiro de torneira aberta, às 3 da manhã, quando o Pedro dormia e eu ficava de pé no chuveiro, deixando a água quente acabar antes de mim. O choro me havia vaziado. E o vazio, descobri, pode ser o começo de alguma coisa. A parte mais difícil não foi o divórcio. Foi sentar ao lado do meu filho e ter a conversa que nenhuma mãe quer ter. O Pedro tinha 13 anos e já sabia mais do que devia. Ele ouviu a ligação. Ele viu o ambiente mudar. Ele sentiu nos jantares silenciosos e nas manhãs com clima o peso de algo que os adultos ainda tentavam esconder em nome de uma proteção que já não protegia nada. Criança vê tudo. Nos dias que se seguiram à revelação, o Pedro ficou mais quieto do que o normal. Não na forma de choro ou birra, na forma de observação. Ele passou a me estudar de um jeito diferente, como se estivesse monitorando o meu estado para decidir se podia ficar tranquilo. Como se eu fosse o barômetro da situação e ele precisasse calibrar a própria reação pela minha. Isso me pesou mais do que qualquer outra coisa. A ideia de que o meu filho de 13 anos estava guardando as próprias emoções para não sobrecarregar a mãe. A ideia de que ele já havia aprendido, tão cedo, que os adultos precisam de proteção. Num sábado de tarde, quando estávamos os 2 no sofá assistindo alguma coisa sem prestar atenção, ele desligou a televisão e ficou olhando para a frente. Mãe, a gente vai morar onde? Eu respirei fundo. Ainda não sei exatamente, mas você e eu vamos continuar juntos, isso eu sei. Ele ficou quieto um tempo. Você estava sabendo da moça antes daquele dia? A pergunta de um filho de 13 anos pode ser a mais honesta do universo. Tinha sinais, disse com cuidado, mas eu escolhi não ver. Às vezes a gente faz isso. Por quê? Como explicar para um adolescente o mecanismo complexo da negação adulta?
Como explicar que às vezes a dor de saber é maior do que a dor de fingir que não sabe, até que não é mais possível fingir? Porque eu tinha medo do que ia acontecer quando eu visse de verdade, respondi. Mas estar com medo não significa que você tem que ficar parado para sempre. Significa que quando você finalmente se move, você já decidiu que vai até o fim. Ele pensou nisso por um tempo. E o pai? Você ainda gosta dele? Essa foi a pergunta mais difícil. Fiquei em silêncio por alguns segundos, procurando a resposta honesta. Não a resposta que protegia alguém, mas a que era verdadeira. Eu amei o seu pai por muitos anos com tudo o que eu tinha. Isso não some de repente. Mas amar alguém e aceitar o que ele fez com a nossa família são coisas diferentes. Eu posso carregar a memória do que foi bom sem precisar tolerar o que foi errado. O Pedro assentiu com a cabeça, devagar, com aquele ar de quem está guardando uma informação para processar mais tarde. Você tá bem? Estou indo, disse. Que é diferente de estar bem, mas é melhor do que estar parada. Ele pôs a cabeça no meu ombro, igual aquela noite no escuro do quarto dele. E eu entendi que por mais que eu quisesse protegê-lo de tudo, o que eu podia oferecer era algo mais real do que proteção. Podia oferecer honestidade e firmeza e a imagem de uma mulher que não desmorona quando o chão some. Essa, eu decidi, era a herança que eu ia deixar para ele. Não dinheiro, não conforto material, não a ilusão de que a vida é justa ou que as pessoas nunca decepcionam, mas a demonstração concreta de que quando a vida derruba, a gente se levanta. Demora, dói, não é bonito, mas a gente se levanta. Saí do apartamento que era nosso e fui para um aluguel. 2 quartos, banheiro pequeno, janela que dava para o muro do vizinho. 5 andares sem elevador. O cheiro de tinta nova que ainda estava forte na primeira semana. Cheguei num sábado de manhã com o Pedro e 3 caixas que representavam tudo que eu havia decidido levar. Não fiz mudança grande. Dei para trás a maioria dos móveis que eram do apartamento conjugal. Queria começar com pouco. Não por pobreza de espírito, mas porque havia algo libertador na ideia de que cada objeto naquele espaço novo era escolhido por mim, para mim, sem a negociação silenciosa de quem divide espaço com alguém que já não respeita. O Pedro entrou nos 2 quartos, olhou para a janela que dava para o muro e disse: "É pequenininho." "É", concordei, "por enquanto." Ele ficou pensando. "Mas é nosso?" "É nosso." Ele colocou a mochila no quarto dele e eu ouvi, do corredor, o som dos seus tênis no piso. Aquele piso novo que eu nunca tinha pisado antes. E pensei que talvez seja isso o recomeço. O som dos seus próprios passos num chão que não tem memória ruim nenhuma. A primeira noite foi difícil. Não pela solidão. A solidão eu já conhecia. Mas pelo silêncio diferente de um lugar que ainda não é seu. Aquele silêncio estrangeiro, onde cada barulho parece de outro mundo. O cano do banheiro, o vizinho de cima, o cachorro na rua. Deitei na cama que era só minha, com o edredom que eu havia escolhido sozinha numa loja de utilidades, e fiquei olhando para o teto por tempo longo, não de angústia, de estranhamento. Como quem chegou num lugar novo e ainda não sabe se vai se acostumar, mas sente que tem alguma coisa certa nessa chegada. Adormeci antes do que imaginava, mas na segunda semana alguma coisa mudou de vez. Acordei numa manhã de sexta-feira, a chuva fina batendo na janela, o Pedro dormindo no outro quarto, e percebi que não havia peso no peito. Não havia aquela tensão permanente de quem espera um problema que vai aparecer, não sabe de que jeito. Havia só o silêncio, e dessa vez o silêncio era meu. Fui até a cozinha, fiz café e fiquei sentada na cadeira nova olhando para a janela que dava para o muro do vizinho. O muro tinha uma planta trepadora que subia pela lateral, verde escuro, miúda, persistente, crescendo por conta própria num canto onde ninguém havia plantado nada. Fiquei olhando para aquela planta por tempo demais, e depois levantei, tomei o café e fui preparar o dia. Comecei o curso de gestão financeira para mulheres empreendedoras num sábado de outubro. Sala simples, café ruim,
cadeiras de plástico que rangem, 16 mulheres de faixas etárias diferentes, algumas com histórias que eu reconhecia como as minhas, outras com histórias que eu nunca teria imaginado. A mulher que sentou do meu lado na primeira aula tinha 48 anos, cabelo grisalho curto, e me disse que havia vendido a própria casa para pagar as dívidas do ex-marido antes de perceber o que estava acontecendo. Demorei 10 anos para juntar tudo de volta, disse ela, sem drama. Mas juntei. Eu não disse nada. Só anotei aquilo de um jeito diferente. Não no caderno, mas na memória. A professora tinha 53 anos e abriu a primeira aula dizendo: dinheiro é liberdade. Quando a gente não sabe administrar o dinheiro que tem, a gente entrega para outra pessoa o controle da própria liberdade. E eu aprendi isso da pior forma possível, então não precisam aprender do mesmo jeito. Eu fiz uma anotação no caderno novo que tinha comprado especialmente para o curso. Escrevi: dinheiro é liberdade. E embaixo, na minha letra, mais devagar: eu decido minha liberdade. A vaga na clínica apareceu através de uma amiga do curso. Assistente administrativa, setor financeiro, horário comercial. Salário menor do que o que eu ganhava antes. Eu tinha parado de trabalhar quando o Pedro nasceu e voltado ao mercado meio período só quando ele entrou na escola. Essa era a conta que eu pagava por ter acreditado que podia me apoiar no salário dele indefinidamente. Lição aprendida. Com juros. Fui para a entrevista com o blazer cinza do brechó e uma pasta com meu currículo que eu havia passado uma tarde inteira atualizando. A entrevistadora era uma mulher de 35 anos, objetiva, que me fez perguntas diretas sobre sistemas de gestão financeira, organização de fluxo de caixa e como eu lidava com prazos apertados. Respondi tudo com precisão. No final, ela olhou para o meu currículo e disse: você tem uma lacuna de tempo grande aqui no meio. Sim, fiquei focada na criação do meu filho por alguns anos. Voltei ao mercado gradualmente e agora estou buscando posição integral. Ela olhou para mim por 2 segundos. Quando pode começar? No primeiro dia de trabalho, eu estava de blazer cinza que eu tinha comprado num brechó, calça preta que ainda servia bem, e salto baixo de couro que havia anos não usava. Quando entrei pelo corredor principal da clínica, aquele corredor longo, encerado, com a luz branca do teto, o som do meu salto no chão ecoou de um jeito que me parou por um segundo. Era firme, era ritmado, era o som de alguém que sabe para onde está indo. Quase chorei ali no corredor de entrada de uma clínica médica que eu mal conhecia ainda. Não chorei, mas guardei aquele eco. O trabalho era simples no começo e foi crescendo conforme eu fui entendendo o sistema. Minha chefe direta, Marta, era eficiente e direta. Me dava autonomia e não desperdiçava elogios. O tipo de ambiente que exige resultado em vez de performance. Aprendi o sistema da clínica em 3 semanas. Em 6 semanas, já identificava onde havia ineficiência no processo de faturamento e fiz um relatório sugerindo ajustes. A Marta leu, implementou 2 dos 3 pontos e me chamou para dizer: você tem olho para isso. Foi a frase mais simples e mais importante que alguém me disse naquele ano. Em 4 meses, estava responsável pelo fechamento mensal. Em 8 meses, fizeram proposta para eu assumir a coordenação do setor. Não aceitei de imediato. Pedi 2 dias para pensar. Não porque duvidava de mim mesma, mas porque aprendi que decisão boa é decisão não apressada. Aceitei no 3º dia. Naquela noite, liguei para a minha mãe. Fui promovida, disse. Eu sabia, ela respondeu. Não explicou como sabia. Talvez não soubesse de verdade. Mas aquela resposta tinha aquela qualidade das coisas que precisam ser ditas, independente de serem literalmente verdadeiras. Os domingos foram os dias mais difíceis de reaprender. Durante 23 anos, domingo tinha uma estrutura. Almoço em família. Ou na casa da minha mãe, ou na da sogra. Ou em casa mesmo com panela grande no fogão e visita que ia chegando. Domingo era o dia que provava que a vida estava organizada. Que havia um lar, uma família, um entorno.
Quando tudo desmoronou, os domingos viraram dias sem moldura. Os primeiros foram os piores. Havia nesses domingos uma solidão de tipo específico. Não a solidão de quem está só, mas a solidão de quem está de luto por uma vida que existia naquele dia da semana e não existe mais. O domingo carrega uma expectativa que os outros dias não têm. E quando essa expectativa não é preenchida, o vazio parece maior do que é. No segundo domingo, depois que nos mudamos, o Pedro foi para a casa do pai pela primeira vez. Saiu de manhã com a mochila e aquele jeito contido de adolescente que não sabe muito bem como se sentir sobre as coisas. "Pode me ligar se quiser", eu disse na porta. "Sei", ele respondeu. E foi. Fiquei sozinha no apartamento por 2 horas, sem televisão ligada, sem celular na mão. Só sentada na poltrona nova, com uma xícara de café, olhando para a luz da tarde entrando pela janela que dava para o muro com a planta trepadora. Fiz uma lista mental de tudo que eu poderia fazer naquele domingo. Ligar para a minha mãe, ler um livro, arrumar o guarda-roupa que estava bagunçado, caminhar no parque. Fiz todas as 4 coisas. E quando o Pedro voltou à noite, com uma sacola de lanche que o pai tinha mandado, me contou que tinha visto um filme e almoçado fora. Eu percebi que o dia tinha passado e que eu havia atravessado o domingo mais temido com alguma coisa que se parecia surpreendentemente com paz. Aprendi a reformatá-los devagar. Às vezes era só eu e o Pedro. Almoço simples, filme à tarde, caminhada no parque perto de casa. Às vezes eu ligava para a minha mãe, que ficou do meu lado de um jeito tão natural que doeu de gratidão. Às vezes eu simplesmente ficava em casa, de pijama, relendo algum livro que eu tinha comprado e nunca terminado, bebendo café com leite até o fim da tarde. Aprendi que domingo sem barulho não é domingo vazio, é domingo limpo. Com o tempo, comecei a preferir o domingo limpo ao domingo cheio de tensão disfarçada de família. Nesse processo, encontrei uma coisa que eu tinha esquecido que gostava: cozinhar devagar, sem pressa, sem plateia. Não o cozinhar de obrigação de mulher que precisa ter jantar na mesa às 7. O cozinhar de quem escolhe uma receita nova num sábado à noite e passa o domingo de manhã fazendo na própria velocidade. A receita da lasanha da minha avó, que ficava esquecida num caderno de capa de plástico no fundo de uma caixa, saiu de novo do esquecimento. Fiz para o Pedro numa tarde de domingo. Ele pediu o segundo prato. "Mãe, isso é o melhor que você já fez." Ri de verdade pela primeira vez em semanas. Havia naquela risada algo de inteiro, de presente. A risada de quem não está fingindo que está bem, de quem está de fato bem naquele momento específico, mesmo que amanhã seja mais difícil, mesmo que a semana que vem traga outra coisa pesada para carregar. Eu tinha aprendido a viver em fatias de presente e descoberto que fatias de presente, juntas, formam uma vida. 2 anos depois de tudo aquilo, fui ao cartório resolver a última pendência burocrática do divórcio. Uma questão de transferência de bem que havia ficado pendente por conta de documentação. A ideia de encontrá-lo ali me havia ocupado nos dias anteriores de uma forma que eu não esperava. Não de medo, de antecipação. Como quem está prestes a verificar se a cicatriz ainda dói ou se já formou pele nova por cima. Descobriria logo. Ele estava lá, Marcos. Não por coincidência maliciosa, havia um comunicado para os 2 comparecerem. Só que eu havia chegado 15 minutos antes e estava no corredor quando ele entrou pela porta pesada de vidro. Ele parou. Eu não. Continuei andando na direção dele com aquela mesma calma que me surpreendia às vezes. Não a calma forçada de quem engole raiva, mas a calma real de quem já processou. Estava diferente. Isso foi a primeira coisa que percebi. Não fisicamente mais velho, de um jeito que o tempo faz com todo mundo, diferente por dentro. Com um ar ligeiramente desorientado, como de quem trocou estabilidade por algo que pareceu maior e descobriu que o que parecia maior era só mais novo. Sentamos nos bancos de espera do lado de fora da sala do tabelião. Por um tempo, nenhum de nós falou. "Pedro está bem?" Ele perguntou por fim. "Está. Passou de ano com nota boa em exatas. Está pensando em engenharia.
Marcos fechou os olhos por um segundo. Você está diferente, ele disse. Estou, respondi. Não como confirmação de elogio, como constatação. Ele ficou com as mãos entrelaçadas sobre o joelho, olhando para o chão de mármore. As coisas não saíram como eu imaginava, disse. Não perguntei o que tinha acontecido. Não era mais da minha conta. Eu acho que... Ele começou e parou. Começou de novo. Eu nunca soube o que tinha, Célia. Respirei fundo. Não senti vitória. Não senti pena. Senti apenas a leveza de quem está do outro lado de algo que já não pode machucar. Não, disse com cuidado. Você soube. Só achou que eu nunca ia embora. Silêncio. O tabelião chamou nossos nomes. Assinamos os últimos papéis com a formalidade correta, separados por uma mesa, com o carimbo e a caneta do Estado entre nós. E quando eu saí, a porta pesada de vidro se fechou atrás de mim, com aquele som grave, definitivo, que cartórios têm. O sol estava forte lá fora. Peguei o óculos de sol que eu tinha comprado com o meu primeiro salário. Um modelo simples, de armação preta, que não era caro, mas que eu tinha escolhido por mim, para mim, só para mim. E coloquei no rosto. E fui. Hoje de manhã, acordei antes do despertador. Isso ainda me surpreende. Não porque seja incomum, mas porque eu passei anos acordando com aquela tensão prévia de quem sabe que o dia vai pedir mais do que ela tem. Hoje acordo antes do despertador porque o sono acabou, não porque a ansiedade chamou. O apartamento tem 2 quartos agora. O meu e o do Pedro, que está no 2º ano do ensino médio e anda com a mochila nova e aquele ar distraído de adolescente que já começa a ter pressa de crescer. Outro dia ele chegou em casa e disse, sem anúncio particular, que havia decidido fazer cursinho para medicina. Disse isso da mesma forma que um adolescente diz qualquer coisa importante, entre uma fatia de pão e outra, sem cerimônia, como se não fosse uma declaração de todo um futuro. Eu coloquei a xícara no balcão e disse, medicina é muito bom, vai ser muito trabalho. Eu sei, ele disse, com aquela convicção tranquila de quem ainda não encontrou os obstáculos reais, mas já decidiu que vai atravessá-los de qualquer forma. Sorri para ele. E depois sorri para mim mesma, ali de costas, de frente para a janela. Porque aquela decisão dele, aquela clareza calma de menino que já enfrentou a desordem do mundo e saiu decidindo quem quer ser, é a coisa mais bonita que eu já ajudei a criar. Me olhei no espelho grande do banheiro antes de sair. Não com o espelho pequeno da minha mãe. Esse eu guardo na bolsa sempre. Mas no espelho grande, com a luz natural entrando pela janela do lado, a de setembro que tem esse amarelo generoso que faz bem para qualquer pessoa. Vi uma mulher de 51 anos com olheiras que são de história e não de cansaço. Com a postura diferente, não de esforço, de uso real. Com o olhar que olha de frente. Não é a mulher mais jovem que já fui. É a mulher mais inteira que eu já fui. Há algo nessa distinção que levei tempo para entender. A juventude é uma intensidade de possibilidade. Tudo parece aberto porque você ainda não sabe o custo das coisas. A inteireza é diferente. É a sensação de que você sabe o custo, pagou parte dele e ainda assim decidiu continuar. Não apesar das perdas, com elas, carregando-as como quem carrega cicatriz. Prova de que algo aconteceu e que você sobreviveu. Coloquei o batom simples, a blusa que eu escolhi pela cor e não pelo preço. O anel de prata que comprei numa feira de artesanato numa cidade litorânea, onde passei um fim de semana com o Pedro. E fui até a cozinha fazer o café. O Pedro apareceu com o cabelo em pé e os olhos ainda dormentes, sentou na cadeira de sempre e disse com a voz rouca de manhã, Mãe, tem pão? Tem. E enquanto colocava o pão na torradeira e o café pingando no copo dele, senti aquele silêncio doméstico. Não o silêncio de tensão, não o silêncio de coisa escondida, mas o silêncio simples de 2 pessoas que estão bem na companhia uma da outra. E pensei, esta é a casa.
Não aquele apartamento grande com granito e porta-retratos que eu limpava toda semana como se fosse altar. Este apartamento de 2 quartos com janela voltada para o muro do vizinho, com a torneira que ainda pinga um pouquinho e o elevador que às vezes demora, com o cheiro de café e de pão torrado e de Pedro acordando, esta é a casa, a minha, construída por mim, para mim. E para esse filho que um dia vai sair daqui para a vida com a memória de uma mãe que não ficou no chão quando o chão sumiu. Isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Ele achou que estava me deixando para trás. Mas foi naquele momento, quando o meu filho ouviu aquela ligação na cozinha e me olhou com aqueles olhos carregados, que eu comecei a voltar para mim mesma. Traição destrói muitas coisas. Destrói a rotina, a confiança, a imagem que você tinha do futuro. Destrói o lar que você construiu, a certeza de que você conhecia a pessoa ao seu lado. Mas traição também revela. Revela quem você é quando não tem mais nada para sustentar exceto a si mesma. E às vezes, o que ela revela é alguém que você nem sabia que existia dentro de você. Alguém mais firme, mais lúcida, mais livre do que a mulher que você era quando tentava ser o pilar de tudo. Revela também quem fica e quem some. Revela a cunhada que escolheu o silêncio e a amiga que trouxe café sem perguntar nada. Revela a mãe que disse, então cuida de você também, décadas antes, e que sabia, de alguma forma, que esse aviso seria necessário. Revela o filho que abraça no escuro quando deveria ser você abraçando ele. Revela, no fim das contas, que a vida nunca foi só você e ele. Sempre foi você e tudo que você construiu ao redor de você mesma sem perceber que estava construindo. Meu filho perdeu cedo demais a ilusão sobre o pai. Eu perdi tarde demais a ilusão sobre o homem com quem me casei. Mas nós dois sobrevivemos. Com dignidade. E a dignidade, aprendi, não é o que você tem quando tudo está bem. É o que você descobre que sempre teve quando tudo desmorona. Às vezes precisamos perder a vida que imaginávamos ter para finalmente começar a viver a que sempre merecemos. E você? Conseguiria recomeçar depois de uma traição que entrou na sua casa pela voz que o seu próprio filho ouviu?